Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Chegamos à conclusão dessa belíssima aula dada pelo Henrique Breda, numa recente entrevista, agora no início de 2024, falando sobre sua trajetória profissional, as suas dores, as suas dificuldades, os seus aprendizados, compartilhando lições acumuladas ao longo da sua jornada, nos mostrando e nos provocando com relação à dinâmica do mercado financeiro. Eu espero que você esteja aproveitando essa aula, uma aula maravilhosa do Henrique Breda. Então, são 4 vídeos, esse é o 4º vídeo que nós estamos publicando. Se você não viu os outros 3, por favor, entre aí no histórico aí do canal, dos vídeos, né, para assistir a todos eles, porque só quem tem a perder é você, se não assistir estes vídeos. Então, por favor, eu quero o seu bem, então assista essas aulas maravilhosas que nós estamos compartilhando do Henrique Breda. Bom, vamos... mas sei lá, aí eu tô errado, às vezes eu tô errado, o banco não é tudo isso que eu tô imaginando, não. Então por isso que tem que continuar olhando, conversando, visitando, mas acho que é uma posição que a gente gosta. A dica é contar com a gestão ativa. Isso é uma anedota, né, mas é fofoca, mas é muito interessante. Eu recebo muita coisa, né, no Instagram, muita feedback, conversa. Aí eu lembro que, na época, que a Magalu tava caindo pra caramba e tal, né, aí um cara me falou assim, pô, você não vai fazer nada, a Magalu não para de cair. Aí eu falei, cara, o que eu tenho a ver com isso? A gente já vendeu. Porra, você vendeu e não avisa? Eu falei, desculpa, eu tenho que te avisar, cara. Mas é um cara que eu não conheço, nunca ouvi falar. O cara comprou, eu sei lá que nível, porque eu vi. Eu falei, cara, não dá, cara. Coisa é dar faca afiada pra criança brincar. Você falar de ações. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu sei lá, o que o cara interpretou, o que ele ouviu. Quando em 17 ele foi ouvir 2 anos depois. E você tem que avisar, né? Porque você vendeu. É impressionante. Então a dica que eu dou são os nossos fundos, porque ali é onde eu tô colocando tudo que eu tenho, tudo que eu tô fazendo tá ali. Mas só para não fugir da pergunta, eu acho um nome bom, que ele ainda é mal visto, né? Então, chama atenção a combinação que tem no Banco do Brasil. Mas aí o cara sai comprando agora, né? Depois a ação cai, a gente já vendeu. Bom, aí a gente tem uma coisa importante para refletir, né? Ele comenta que ele tinha Magazine Luiza, e em algum momento ele vendeu e uma pessoa na internet foi procurar como você vendeu e não avisou nada, né? E eu vivi um pouco isso também com a questão da Oi, né? Muita gente, você vendeu? Sim, claro. Na verdade, né, nós deixamos muito claro, quando a gente estava vivendo a situação, logo no início do ano passado, de 23, que a gente tinha perdido a confiança na diretoria da empresa, né? E, inclusive, mobilizamos o Instituto Empresa para entrar na justiça contra a Oi, por entender que aquilo tudo tinha sido uma grande fraude, uma grande enganação, né? O PowerPoint dizia uma coisa, a realidade nos mostrou outra. Mas a gente acreditou no presidente da empresa. Outro dia eu vi um inscrito no canal dizer, eu não acredito no presidente das empresas. Eu só prefiro olhar os números, os balanços. Olha, os balanços podem estar adulterados se os gestores não forem pessoas decentes. Vide aí o que aconteceu com as Americanas. Então, o balanço também não diz nada. A empresa de auditoria, que deveria dar a transparência e a credibilidade dos números, também não diz nada, né? Isso a gente viu no caso das Americanas e vimos no caso da Oi, porque teve uma empresa independente contratada para dizer que a empresa tinha 3 anos de fluxo de caixa saudável e ela não resistiu ao início de 2023, né? Então, eu continuo achando que a gente tem que olhar a empresa, que a gente tem que estudar a empresa, não pode ficar ouvindo dicas, né? Seguindo pessoas que mandam a gente fazer alguma coisa. Não, você tem que chegar às suas conclusões. Você pode ouvir quem você quiser ouvir, mas a decisão final é sua, de mais ninguém, porque o dinheiro é seu, de mais ninguém, né? Eu não tenho tempo para me dedicar, não tenho capacidade para analisar, eu não tenho capacidade para compreender. Bom, aí, beleza, você tem uma limitação. Aí a Bolsa de Valores não é para você.
você delega isso a alguma instituição para fazer isso, coloca o seu dinheiro num fundo de investimento, coloca o seu dinheiro num fundo de ações, né? Isso é o mais correto? Eu não acho correto para mim, mas pode ser correto para você, porque eu tenho um tempo que eu dedico a estudar, a aprender, a acompanhar as ações que eu decido investir. Você não tem esse tempo, não teve essa disponibilidade ao longo do tempo, né, para fazer isso que eu fiz. Eu tenho 17 anos de investimento em bolsa de valores, né? Sou um sobrevivente, já vi de tudo, né? Então, cada um tem a sua realidade. Então, se você não tem essa capacidade, fique de fora, invista via fundo de investimento, né? É o caminho natural. Agora, Clóvis, e você, qual é a empresa que você investe? De vez em quando até comento uma ou outra aqui no meu canal, mas isso é algo que eu reservo para os meus serviços mais direcionados e atualmente pagos. Então, se você quer conhecer a minha carteira de ações, eu compartilho ela na seleção de empresas, que é um estudo anual, é uma assinatura anual com estudos mensais, onde eu falo sobre os cenários macroeconômicos, estratégias, análise de gráfico, de fluxos, né, indicadores que eu costumo observar, as minhas ações que estão chamando minha atenção. Isso tudo eu compartilho com vocês para que vocês possam entender o meu contexto e tomar as suas decisões, montar as suas estratégias. Mas ajuda muito, não tenho a menor dúvida a respeito disso. Ou então venha fazer a nossa mentoria, que é outra forma de você ter uma interação mais próxima comigo. E aí a gente tem, ao longo de 12 meses, uma reunião toda semana, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, entender os movimentos, as dinâmicas, porque não se engane, investir não é fácil. Se alguém disser que é fácil, está lhe mentindo, certo? Investir não é fácil. Vamos seguir aqui acompanhando o Henrique Breda. Fazendo a vida. Não me ligou, então tem que tomar cuidado. A gente acha que essa conversa aqui aproveita para a gente tentar quebrar algumas coisas, né? Poxa, quando a gente pensa na Alaska do ponto de vista de investidores, é uma casa de varejo? Não, mas da maior parte do passivo são investidores institucionais barra estrangeiros, principalmente. Quando a gente pensa em produto, na verdade não é o Black, é uma casa de long only, é um fundo de 90% é o passivo de ações. E talvez o terceiro ponto não é a casa de um trade específico, de uma história que vai corresponder à geração de alfa, mas são pequenas histórias de cases, que talvez de empresas com nomes mais óbvios, talvez, não sei se é o termo correto, pode ser, mas que compõem o retorno da história do fundo. Tem uma outra característica assim, do mercado brasileiro, a gente tem que entender mais ou menos onde a gente está, né, para ver as falhas e as oportunidades que o mercado oferece. Então a gente já sabe que normalmente, pela formação filosófica da média dos gestores brasileiros, eles tendem a ter um estilo americano, o que acaba jogando uma parte importante do capital sob administração no Brasil para empresas do tipo Estados Unidos mesmo, crescimento, tal. E o que deixa mais ou menos, a maior parte do tempo, as empresas de commodities subrepresentadas, subalocadas, o que acaba gerando uma oportunidade de compra ali, elas tendem a estar mais barata com o tempo. E aí algo que a gente escuta às vezes assim, mas o que adianta você investir em algo que está barato, continua barato para sempre? Cara, faz a conta. Um negócio que está barato e fica barato para sempre, você consegue compoundar o dividendo com muita força, você ganha mais dinheiro do que algo que um múltiplo vai expandindo com o tempo. Mas enfim, essa é uma característica, uma certa atração pelo estilo americano. Tem outra coisa muito interessante no Brasil. O Brasil tem muito fundo e muita gestora para pouca ação. Isso. Cara, isso é impressionante. Em algum momento de 2019, se eu não me engano, o Brasil chegou a ter mais assets que os Estados Unidos. Ainda tem? Ainda tem. E de ações tem mais empresas comprando ações do que ações listadas na bolsa. Agora eu vou falar um negócio que é muito interessante, que já reparei, você vai... Acho que vocês vão concordar comigo. Imagina o seguinte, você tem uma carteira de ações, né? Você tem lá um fundo, você faz a gestão e você tem que interagir com as pessoas, conversar, falar sobre os cases que você tem, as pessoas perguntam e tal. E mais ou menos embutido nas conversas, as pessoas querem saber quais são os nomes que você está investindo, né? Então o cara coloca lá 10 milhões com você, uma família lá, porque ele quer ter acesso às suas ideias. Ele coloca 10 milhões com você e replica 30 copiando suas ideias na casa dele. Aqui, né? Ele não sabe, que é assim. E aí você fala os seus cases, ele pergunta pra você, o que você tem aí no fundo? O cara já investe, eu tenho Petro, Vale, Gerdau, putz, não tem nada diferente, não. Tipo, não é sexy você falar Petro, Vale e tal. Agora você fala assim, não, cara, tenho Marco Polo, tenho Randon, tenho Vale, pô, que Vale demais mesmo, cara, pô, legal, hein? Então, o cara fica excitado com aquela história. Então, isso, nessa relação entre o gestor querer oferecer alguma coisinha que tenha appeal e a demanda ali do investidor, acaba gerando uma certa propensão, tudo isso é na média, uma certa propensão, ou uma certa atração entre os fundos e nomes um pouco mais para small caps, assim. Então, no mundo, estatisticamente,
as small caps, na média, oferecem um retorno melhor do que as large caps. Porque no mundo, de forma geral, as small caps são menos cobertas, menos seguidas, menos demandadas, o que acaba deixando o preço um pouco mais para baixo do que o justo, e isso gera um retorno adicional no futuro. Um retorno anormalmente mais alto do que a média. No Brasil, é meio que o contrário. Porque as negligenciadas são meio que as óbvias, meio que é óbvio para todo mundo, mas ninguém tem. Então você vê as grandes, não gera assunto. Cara, tô estudando Gerdau, putz. Aí você fala, não, tô estudando, eu vou falar, não vou queimar o nome da empresa, mas tô estudando a empresa tal, acabou de listar, o que essa empresa faz? Não. Então gera um frenesi. Então as small caps no Brasil, elas são duplamente perigosas. Não quer dizer que não tem oportunidade, a gente já investiu e tem small cap, mas elas são duplamente perigosas. Primeiro, você até meio consegue entrar, mas para sair, tomar resgate, é um inferno. Eu já vi muita gestora ir pro saco por conta disso, de mexer com small cap sem ter o passivo adequado. Então, e liquidez, é um risco. Segundo, o que normalmente seria uma vantagem, que seriam empresas que normalmente são um pouco mais baratas, no Brasil é uma desvantagem. Existe uma certa disputa por esses nomes para poder oferecer alguma coisinha, né, que sai um pouquinho do lugar comum e para atrair o investidor. Então, não bastasse no Brasil a gente ter, na média, gestoras que seguem o estilo americano, elas têm um certo viés de small cap. Porque dá assunto para escrever uma carta de gestão, você falar de uma empresa diferente, ninguém conhece, é legal. Falar de Petro, porque não sabe o que é Petro. Então, assim, isso gera oportunidades. Não? Então, o estilo, a carteira estilo não americano e mais voltada para large cap, na média, tende a ser mais descontada, porque não tem tanta disputa assim por elas. Então são coisas, são nuances, mas que daria pra gente falar que tem mais coisas. Tem nuances que você vai percebendo ao longo do tempo e vendo e conversando com as pessoas, mas são duas muito interessantes. Mas até você falou que você tem um pedaço, obviamente, que é menor da small caps, mas hoje já tem 18 bilhões de reais sob gestão. Como é que você enxerga essa dificuldade de liquidez no mercado com o que a Alaska se propôs de composição de portfólio ao longo da história? Tem algum impeditivo? Mudou, não mudou? Como é que você enxerga o tamanho, teu tamanho atual? Olha, assim, tem parâmetros que você pode mexer para estimar o seu capacity total, né? Uma das coisas que a gente gosta é de zerar um pedaço relevante da carteira em pouco tempo, tipo em 5, 6 dias. Como você faz isso? Você acessa no máximo 20, 30% da liquidez diária no papel, vai executando e vê quanto de caixa você consegue levantar. Então a gente gosta de rodar cenários onde a gente levanta metade do patrimônio do fundo em poucos dias. Mantendo a carteira atual, a gente consegue aumentar substancialmente o nível que a gente tem hoje. Não vou dar número exato aqui, mas é substancialmente. Então tem capacidade que sobra. Mas se a gente fosse um fundo de small caps, já dá, entendeu? Então isso tem a ver um pouco com o estilo, tem um pouco com o tipo de carteira. Só que não só a carteira em si, mas como você trada de fato. Então, a gente é trend following ou a gente tende a ser contrária? A gente tende a ser contrária. Então, a gente encontra a liquidez. A gente compra quando o pessoal está enfiando e a gente vende quando não está tomando. Então, é mais ou menos o seguinte, é como se o mercado enfiasse a ação dentro da Alaska e arrancasse da gente. Então, teve um investimento relevante da Alaska, que se eu não me engano a gente entrou em 2016, a gente zerou em pouco tempo, adoramos a empresa redonda, espetacular, mas o mercado arrancou a empresa da gente, porque colocou o preço lá em cima, a gente foi vendendo tudo. Então, assim, o jeito com que a gente acessa o mercado tende a ser contrário aos movimentos, então a gente acha a liquidez. Agora, se a gente fosse, tá todo mundo comprando, tá subindo pra caramba, eu quero comprar também, puta, cara, é um inferno, não dá, eu vou meter pra cima o papel. Então, normalmente, quando a gente termina de comprar, o papel cai. A gente tá a gente nunca acerta o último ponto, o papel tá caindo, tá ficando barato, você comprou, terminou de comprar, o papel continua caindo. Não é porque eu comprei que vai parar de cair. E quando a gente vende, normalmente eu também assim, a gente tá vendendo, o negócio vai subindo, paciência, a gente ficou pequena, a gente partiu pra próxima. Então, se o nosso estilo não fosse contrário, e se a nossa carteira não tivesse um certo viés de large cap, o nosso capacity estaria bem mais apertado. Mas isso tudo tem que ir avaliando, porque o primeiro cara que vai querer, que vai ficar incomodado com a nossa mobilidade somos nós mesmos. Então, na média, as pessoas na Alaska, elas estão ganhando muito mais dinheiro com a performance. Esse é um ponto que eu queria destacar, né? Me permita a contribuição, essa coisa do andar contra a tendência, né? Essa coisa de vender quando todo mundo está querendo comprar e comprar quando todo mundo está querendo vender. O Breda, ele tem uma fala que eu adoro, que ele já falou isso anos após anos, ele vem falando isso, que você tem que ir para a Bolsa de Valores com a lógica de supermercado. Então, nunca se esqueça disso, viu? Nunca se esqueça disso. Você tem que ir para a Bolsa de Valores com a lógica de supermercado. O que quer dizer isso, pelo amor de Deus, Clóvis? Ora, se você vai no supermercado e aí você gosta de peixe, vai lá na seção e encontra o salmão. Uma peça de salmão, você acha por, sei lá, vou dar um chute aqui, R$45. Você sabe que o salmão, na média, é na casa aí de 70 e poucos reais. Você vai fazer o quê quando achar esse salmão de boa procedência? Pela metade do preço. Você normalmente compraria uma unidade, vai comprar 2 ou 3, aproveitando o preço descontado.
Aí você passa ali comprou o peixe, passa ali na seção de vinhos, encontra ali um vinho para combinar, harmonizar ali com o peixe, e aí você vê que o seu vinho preferido custa R$ 150 a garrafa, mas naquele dia tem um desconto. Você levando 2 garrafas, paga 50% na segunda garrafa. Olha só que maravilha, né? Você vai levar 1 garrafa ou 2? Ou quem sabe 4, né? É isso, gente. Lógica de supermercado. Ou seja, você quando vai ao supermercado, sempre que tem uma boa promoção de algo que você consome normalmente, que você gosta, e você sabe o preço e vê que o preço está descontado, você tende a comprar e fazer até estoque. Eu faço isso. Você deve fazer também. E você faz isso, eu faço isso, quando vamos ao supermercado. Por que não fazer o mesmo na Bolsa de Valores? Que também é um supermercado, que você compra ações. Então, se você encontra aquela ação que você gosta e está descontada, você compra. Compra mais. Não é isso? Então, esse é o raciocínio que pode lhe levar a multiplicar o seu capital. Não é um raciocínio simples, porque 99,9% das pessoas não o seguem. Mas você pode seguir a partir de agora. Entendeu? Você pode seguir a partir de agora. Agora, óbvio, escolher produtos bons, né? E você sabe que realmente tem um valor excepcional, né? É isso que é importante, saber fazer esta distinção. Vamos concluir aqui com o Breda. Dos fundos a performar do que ficar lá sentado em cima de patrimônio de terceiros. Isso aí, perto da performance, não conta. Você vai pagando as contas e tal. Então, a galera quer performance. Se isso começar a atrapalhar, a gente vai ter que fechar. Só que, assim, esse é um lado bom e um lado ruim, né? Os investidores brasileiros tiraram muito dinheiro da Alaska de agosto de 2020 até julho de 2023. E isso permitiu com que os estrangeiros entrassem. Então, a gente vendeu para o João e comprou para o Brian, né? Foi trocando uma cota por outra. Eu entendo que essa... Aqui, vamos fazer mais um parêntese. Quer dizer, você viu, o brasileiro vendeu, o estrangeiro comprou. O que é que o estrangeiro sabe que o brasileiro não sabe? Né? Você já se perguntou a respeito disso? Porque o brasileiro vendeu e saiu da bolsa, foi para a renda fixa. O estrangeiro veio e comprou do brasileiro que vendeu, na baixa. No ano passado, em final de outubro, né, a gente pegou ali, de final de outubro para cá, uma alta que saiu a bolsa dos 112.800 para 134.000. O estrangeiro ganhou muita grana. Quem deixou de ganhar o dinheiro? O brasileiro, que vendeu na baixa. Aí uma pessoa me mandou mensagem no final de dezembro, dia 29 de dezembro, mais ou menos. Poxa, será que ainda dá para entrar para pegar essa alta? Eu digo, não, pelo amor de Deus, não entre não. Não sei se ele me ouviu, mas eu disse, não entre não, meu amigo. Fique fora, a gente já está perto do topo, né? E a pessoa que compra topo perde dinheiro, entendeu? Quem compra topo perde dinheiro. Vamos de novo aqui com o Breda. Essa interação ao longo do tempo vai melhorando o passivo, né? Então, o cara que saiu, sai falando mal. O cara que vem falando bem. Então, ao longo do tempo, isso aí vai solidificando e vai criando uma base mais perene. Então, às vezes, mesmo uma gestora com 10 bi e com estilo de gestão, e outra gestora também com 10 bi e também com o mesmo estilo de gestão, esse 10 bi é melhor que esse. Esse aqui é volátil, esse aqui pode ser que saia, esse aqui dá medo no gestor. Esse aqui não, esse cara tá comigo há muito tempo, todo mundo aqui ganhou, tá uma base solidificada, ele pode estender mais os horizontes dele, ele pode montar a posição com um pouco mais de liberdade, né? Então, o capacity, ele é estilo, ele é como você se movimenta e a qualidade do seu passivo. Tem um monte de coisa ali. E experimentação diária. Um negócio que a gente percebeu, o passivo de varejo, apesar de ele se movimentar um pouco ao sabor da Selic, a Selic sobe, ele sai dos FIAs, a Selic cai, ele começa a voltar. Se você tem uma bela numa distribuição, esse movimento ele com muita parcimônia nos fundos, ele não vai viabilizar, ele vai entrar um pouquinho por dia, ele vai sair um pouquinho por dia. Existe um certo comportamento estatístico aí. E aí a Clara chegou a comentar, a gente não entrou no assunto, mas interessante que a mesma estratégia, quando ela ocorre num fundo previdenciário,
Então, mesma carteira, mesma filosofia, mesmo horizonte. O fato de você estampar e colocar ali previdência melhora substancialmente o comportamento do investidor. Para muito melhor. Então, ele sai com muito menos frequência, ele fica ali, tende a ficar ali. Eu não sei se é uma decisão familiar, o que está embasando isso. Aconteceu alguma coisa diferente ali, o passivo é muito bom. O Luiz Alves, ele fala que no longo prazo, na Alasca, a maior piscina vai ser a previdenciária. Ele falou assim, não tem nada mais previdenciário do que ações, então vai ter que convergir para isso. É o natural. Então, eu entendo que realmente faz sentido, porque apesar de ser pouquinho por dia, né, net entrada, devagarzinho, né, não tem grandes saídas, isso aí realmente ao longo do tempo a tartaruga ganha da lebre na fábula, né? Então, eu acho que o Luiz vai acertar de novo. O Vinícius comentou aqui MBA grátis. Concordo, Vinícius. Assim, é até difícil encerrar, a gente tá caminhando aqui para o final do episódio, mas realmente um episódio sensacional. Muito obrigada, Breda. E aí, no final do episódio, tem um momento que é cultural. Uhum. Nesse momento cultural, a gente costuma pedir para o nosso convidado compartilhar hobbies, filmes, livros que nesse momento está chamando a sua atenção, que você está se dedicando. É algo que você quer compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Eu acho que é um negócio que é interessante, que a gente é brasileiro, investimos aqui, respiramos aqui, a gente tem que entender muito do que é o Brasil. Né, o Brasil real é um Brasil diferente do que a gente aqui no mercado financeiro vê. Né? A gente é envolvido em muita pancadaria superficial, vamos dizer assim. Não? Então, o nosso mundo é o que o ministro da Fazenda falou, é a PEC, né, a reforma, e a gente está um pouco distante, vamos falar assim, do Brasil real, que é o Brasil aí do varejo gigante espalhado no Brasil, do agro, né, do interiorzão do Brasil, e como que, de fato, a gente chegou aqui. Né? O que é o Brasil real? Né? O Brasil não foi fundado ontem, né? Mesmo quando o Brasil começou... Aqui... Vamos de novo aqui, porque esse tema me agrada muito. O Brasil real, o mundo financeiro dos analistas, né? Essa turma da Faria Lima, né? O Breda sempre diz que vive numa bolha, né? Essa turma que faz o Boletim Focus, que pautou aí o Campos Neto a segurar ao máximo o corte de juros aqui no Brasil, que devia ter acontecido em maio. Ele postergou isso ao máximo, prejudicou a economia brasileira. Eu falei isso várias vezes nos meus vídeos aqui no ano passado. Postergou demais uma decisão, que era para ter acontecido em maio. Ele deveria ter ouvido o Brasil real. Né? E o que é esse Brasil real? Olha, esse ano, por exemplo, né? De novo eu vejo a onda dos pessimistas dizendo que agora, por exemplo, a gente está vindo de uma desaceleração do PIB e que isso vai ser notório agora quando a gente olhar o PIB do primeiro trimestre. Olha, desculpa, eu continuo discordando dessa turma. Eles disseram que a gente vai crescer 1,5% o PIB esse ano. O ano passado eles disseram que seria 0,8%. A gente vai consolidar aí próximo de 3%. Esse ano eles estão dizendo que vai ser 1,5%. Os americanos estão dizendo que vai ser 2,2, 2,3. Eu digo que vai ser 3 de novo, entendeu? Mas vamos pegar os primeiros meses. Você vai estar assistindo esse vídeo em março. Vamos falar do que eu estou vendo em janeiro. Eu estou gravando esse vídeo, essa série de vídeos, no dia 10 de janeiro. Olha, eu vi o Festival da Virada aqui em Salvador, foram 5 dias de festa, num local de shows aqui, cerca de 500 mil pessoas todos os dias, né? Então, shows de grandes artistas, e ali está se vendendo cerveja, os hotéis estão lotados, porque as pessoas vieram para passar o fim de ano aqui, o Réveillon. Então, veja quanta coisa você mobiliza em comércio e serviços, né? Por conta de uma agenda de shows. Aí você vira o ano, né? E aí a rede hoteleira vem a declaração de que está esperando, neste verão, uma alta de 22%. 22%. No Instagram, eu compartilhei um vídeo de uma moça que compartilhou no Instagram uma fila de gente na primeira semana de janeiro em Morro de São Paulo. Fila para ir embora, né? Fila chegando, fila saindo. Ou seja, lotado o Morro de São Paulo. Saiu uma matéria aqui na Bahia também, falando sobre Trancoso. Trancoso, a rede hoteleira, 98% de ocupação. Será que a economia está desacelerando mesmo nesses primeiros meses de 2024? Será? Hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, shopping centers, bares, restaurantes. Olha, eu tenho dúvidas, viu? Se essa economia está desacelerando.
eu não enxergo este mundo que os economistas utópicos, trancados em suas saletas, com carpete, ar-condicionado e café Nespresso, enxergam. Os modelos matemáticos deles, laboratoriais, são todos defasados, porque não tem componentes de realidade. Não tem componentes de realidade. Eles não veem as pessoas consumindo, as pessoas gastando, né? E aí a gente vem agora aí pro carnaval pela frente. Eu vou lhe dar alguns números que eu vi agora recentemente do carnaval. A expectativa de movimentar 1 milhão de turistas na cidade de Salvador, né? Gerando mais empregos do que a construção civil, que é o setor que mais emprega, ok? No mês de fevereiro. Que mais? Cerca aí de 2 bilhões de reais movimentando na economia, 2 bilhões de reais. Enfim, e por aí vai, né? E isso só acontece em Salvador? Não, isso está acontecendo em todo o Nordeste, isso está acontecendo no Rio de Janeiro, isso está acontecendo nas cidades de litoral do Sul, né? Não é um privilégio de Salvador, né? Então, eu vejo uma economia aquecida. Até a questão do agro, muita gente negativa, dizendo, por conta das questões climáticas, olha, mas as questões climáticas chegaram para todos. Nós vamos ter problema de safra aqui, lá fora também vai, né? Lembram do azeite? Eu já fiz um vídeo falando sobre o azeite. O que aconteceu com o azeite, né? A produção lá na Espanha e na Itália, que são os maiores produtores, foi prejudicada, sobretudo na Espanha, que é o maior produtor mundial de azeite. Foi prejudicada pelas questões de incêndios, né? Muito bem. E o que foi que aconteceu com o azeite? Quase que dobrou de preço. Quase que dobrou de preço. Você deve ter visto isso aí no seu supermercado da sua cidade, né? Então, eu acho que o agro vai se ajustar, pode cair a quantidade produzida, mas talvez alguns produtos que foram prejudicados, o preço suba, que é lei de mercado, né? Vai faltar, não vai ter para todo mundo. Então, vai faltar. Se falta, se a demanda é maior do que a oferta, sobe o preço, né? A gente vai ver isso. Então, isso meio que traz as questões para um equilíbrio, né? Bom, para não me alongar muito, vamos finalizar aqui. Me desculpe. Oficialmente em 1500, o Brasil pegou logo de cara um Portugal que já era muito robusto, muito ganhador no que ele fazia. A gente herdou isso, a gente não criou, né? Veio com tudo para cá. E Portugal também não veio do nada, né? Portugal é uma herança ali romana, então o Brasil ele é velho, né? E eu acho que um livro que tem gente que gosta muito desse livro, tem gente que tem dificuldade para ler. Para mim foi um livro que eu devorei, porque eu tava com uma ânsia para entender, e aquele livro me deu muita coisa para entender o Brasil. E ajuda muito o investidor, para não cair nas armadilhas que a gente vê por aí. O Brasil vai virar Venezuela, mentira. O Brasil vai virar Suíça, mentira também. Brasil é Brasil. E um livro que ajuda muito a entender isso é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. É espetacular o livro. E ali você vai conseguir entender, de fato, o que é o Brasil, de um jeito onde você não vai odiar o Brasil, você também não vai admirar pra cacete o que é o Brasil, você vai entender o que é o Brasil real e vai trabalhar com isso. Então, a dica é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Um complemento, que depois eu encaixando uma coisa que eu achei muito bom, eu tinha lido faz uns 2 anos, mais ou menos, Guerra e Paz, do Tolstói, né? É um livraço, né? Muito bom. Mas no finalzinho dele, ele tem um tratado sobre o poder. Ele vai lá, ele termina o romance, e ele explica um pouco, baseado no que aconteceu ali com Alessandro I da Rússia e o que aconteceu com Napoleão, ele faz um tratado sobre o que é o poder e a relação do homem em busca desse poder e a história se desenvolvendo. Então a dica que eu deixo para as pessoas é: combinem Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, com a parte final de Guerra e Paz. Vocês vão entender um pouco melhor aí do que a gente está passando no Brasil e vai ficar em paz com isso. Você vai ficar em paz. É isso aí. Então dá pra dizer que a filosofia de investimentos do Alasca tá menos na filosofia americana, e muito mais nos livros de história para entender a história. Não, a nossa. Então, mas é o seguinte: se o Warren Buffett fosse brasileiro, ele ia adorar a Vale a Petro. Sensacional. Muito bem. Se o Warren Buffett fosse brasileiro, adoraria Vale e Petro. A propósito, mineração, ele não tem nenhuma, que eu saiba, assim, mineradora na carteira, assim, de forma expressiva. Mas petróleo, sim. Warren Buffett é muito comprador de petróleo, viu? É muito comprador de petróleo, o Warren Buffett. Então, de fato, eu acho que ele estaria, sim, investindo em alguma coisa que tivesse negociando petróleo aqui no Brasil,
talvez Petrobras, eu prefiro ficar com a Prio. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram, seja assinante da Seleção de Empresas, vai mudar a sua percepção sobre investimentos, os nossos estudos mensais, venha fazer parte do nosso programa de mentoria, isso também vai lhe dar resultados, tenho certeza disso. Fique com Deus, até a próxima, tchau.